A cura de um leproso. Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 16. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Se os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João fazem parte do Novo Testamento, por que nos evangelhos está escrito que Jesus falou que ele não contasse a ninguém aquilo que Jesus tinha feito com ele, mas que ele fosse e oferecesse um sacrifício para a sua purificação, assim como Moisés determinou na lei? Ora, se aqui nos evangelhos é o Novo Testamento, então por que Jesus mandou ele oferecer um sacrifício segundo o que Moisés determinou na lei, para que lhe sirva de testemunho? Para quem não conhece, essa lei, a lei do leproso, está lá em Levítico capítulo 14. E lá está escrito que quando um leproso fosse purificado da sua lepra, ele deveria ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote então o examinaria e, vendo que ele estava limpo da lepra, então o sacerdote mandava que esse homem tomasse 2 aves limpas, pau de cedro, carmesim e isopo. E o sacerdote mandava que ele sacrificasse e degolasse uma ave sobre um vaso de barro, sobre águas vivas. Então ele pegava uma ave viva, o pau de cedro, o carmesim e o isopo. Então ele molhava com a ave viva no sangue daquela ave que foi degolada, sobre as águas vivas. Então ele pegava e aspergia esse sangue sobre aquele que estava sendo purificado da lepra. Então ele aspergia 7 vezes sobre aquele que estava sendo limpo da lepra. Então o sacerdote declarava limpo aquele homem. Então ele pegava aquela ave viva que foi usada para aspergir o sangue e soltava sobre o campo. Então depois ele lavava suas vestes, rapava sua cabeça e ficava fora da tenda do arraial por 7 dias. Então, meus irmãos, se ali nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João fosse de fato o Novo Testamento, então Jesus não poderia ter mandado que aquele homem limpo da lepra oferecesse sacrifícios segundo o que Moisés determinou na lei. E aquele homem foi e cumpriu com todos os requisitos e ordenanças que estavam escritos na lei de Moisés. Hoje, por exemplo, se uma pessoa for limpa da lepra, se um pastor orar por uma pessoa leprosa e ele for curado da lepra, então ele pode fazer isso? Ele pode oferecer sacrifícios assim como Moisés determinou na lei? Pois Jesus mandou que aquele leproso fosse e fizesse isso. A verdade, meus irmãos, é que os evangelhos não são Novo Testamento. São cartas escritas pelos apóstolos, pelos discípulos, após a morte e ressurreição de Cristo, certo? Mas o contexto desses livros narram a história de Jesus, do Messias, a sua vida, morte e ressurreição. Durante a vida de Jesus ali em Jerusalém, caminhando em Nazaré, pregando a mensagem do reino com os 12 discípulos, ali ainda era o período da lei. Ele estava debaixo da lei, assim como os discípulos, assim como os judeus, os sacerdotes daquela época estavam debaixo da lei. Então eles cumpriam com a lei de Moisés. Por isso que Jesus guardava o sábado, por isso que Jesus subia ao templo para orar, ele subia ao templo nos sábados, ele lia o livro da lei no sábado. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como consta a lei de Moisés. Jesus mandou que os escribas e fariseus, naquela época, naquele momento que estavam debaixo da lei, estivessem sujeitos à lei do dízimo, e assim contribuíssem com os 10%, não se esquecendo do juízo, da misericórdia e da fé. Jesus mesmo falou que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Ou seja, Jesus cumpriu com todas as leis de Moisés. Foi o único que cumpriu com a lei. 613 mandamentos, onde nenhum homem pôde cumprir. Todos estavam debaixo de maldição, porque todos transgrediam a lei de Moisés. Sendo assim, a morte os acompanhava. Jesus, segundo a palavra, nos libertou de todas as maldições da lei, porque ele mesmo cumpriu a lei em nosso lugar.
A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Cuidado, pois existem muitas heresias e muitos pastores falsos por aí que dizem que Jesus quebrou a lei, que dizem que Jesus não obedeceu às leis quando estava ali em Jerusalém, em Nazaré, na Judéia. Eles dizem que Jesus quebrou o sábado, eles dizem que Jesus anulou várias leis naquele momento em que ele estava ali em Jerusalém antes da sua crucificação. Nós sabemos que, segundo a carta aos Hebreus, a Bíblia deixa bem clara que o Novo Testamento, a Nova Aliança, foi consagrado, foi iniciada após a morte e ressurreição do testador. Pois lá está escrito que o Novo Testamento só tem valia, só tem vigor após a morte do testador. Ou teria ele algum valor enquanto o testador está vivo? Hebreus capítulo 9, depois você vai lá e confere na sua Bíblia, deixa claro essa questão de que o Novo Testamento ele só foi iniciado após a morte do testador. Assim como o Primeiro Testamento, o Primeiro Pacto, a lei, foi consagrada com o sangue de bezerros e de bodes por Moisés, assim também importava que o Novo Testamento, a Nova Aliança, fosse consagrado com o sangue, mas o sangue precioso, carmesim, de Jesus Cristo. Ou seja, antes que o sangue do nosso Senhor Jesus fosse derramado ali na cruz, não era o Novo Testamento, não era o Novo Pacto. Por exemplo, no versículo 16 de Hebreus capítulo 9, está escrito que onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Se nos evangelhos, ali por exemplo, nessa passagem do homem leproso, Jesus estava vivo, então não poderia ser o Novo Testamento, ainda era o Velho, pois o testador estava vivo. O Novo Testamento só foi consagrado e iniciado após a morte e ressurreição do nosso Salvador. Para a remissão das transgressões que haviam debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da vida eterna. Vamos ver o que está escrito de fato nos Evangelhos, na passagem onde Jesus manda que aquele leproso vá e ofereça o sacrifício segundo o que Moisés determinou na lei. Em Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 16. Mas está escrito também lá em Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4 e em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Veja o que está escrito no versículo número 14, 15 e 16. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntavam-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então veja, Jesus aqui mandou que este homem leproso, após ter sido curado, fosse ao sacerdote, porque o sacerdote estava de pé, o templo aqui ainda estava de pé e todas as leis sacrificiais ainda estavam de pé. Aqui eles continuavam sacrificando, oferecendo animais, cumprindo com todos os requisitos e as ordenanças da lei de Moisés, as quais Jesus em nenhum momento os proibiu de fazer isso, antes os incentivou a fazer. Pois se Jesus aqui nos evangelhos não obedecesse às leis de Moisés e fosse contra, nesse momento, as leis sacrificiais, cerimoniais, ele seria um transgressor da lei, assim como qualquer outro, assim como eu e você. Porém, Jesus não transgrediu em momento algum, nem em palavras, nem em obras, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Então a pergunta que fica é: se os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem parte do Novo Testamento, por que Jesus mandou que este homem curado da lepra fosse e oferecesse um sacrifício segundo o costume da lei de Moisés e cumprisse com esses serviços? Bom, então isso fica para a sua meditação. Espero que você possa examinar as Escrituras, estudar a fundo acerca desse assunto e que Deus te abençoe, te ajude e te ilumine. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja contigo. Deus abençoe, em nome de Jesus.